E aí, galera, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar o nosso estudo desse livro incrível que é Nosso Lar. Hoje já é a nossa terceira aula, olha só que beleza. Hum, Maravilhoso, né, gente? Já disse isso, mas vou frisar. Foi considerada a obra mais importante do século XX. E a gente está vendo aí o porquê. Olha que lições tão atuais, fico impressionada com isso, né? A gente viu na aula passada que André estava com Lísias conhecendo um pouco do sistema de nosso lar, os ministérios, um pouco da governadoria. Lísias contou histórias muito interessantes, inclusive que teve um problema acerca da alimentação, as pessoas queriam comidas mais pesadas, com mais sustância, né? E Lísias contou isso para André Luiz a respeito dessa história de nosso lar, como ela foi fundada, enfim. Bom, então nossa aula de hoje, nossa terceira aula, ela vai do capítulo 11 ao capítulo 15 e ela começa com esse passeio ainda do Lísias com o André acontecendo, e Lísias precisa retornar às suas atividades, então eles vão lá para a parada de ônibus, vamos dizer assim, para pegar o aeróbus. E sem demora ele chega. Olha que beleza, gente. Não precisamos ficar ali 2 horas na parada. O negócio lá é rápido. Isso é bom demais. Imagine, isso é vida. Sem nem 5 minutos passando, o aeróbus chegou e já eles foram voltando lá para o Ministério do Auxílio, onde Lísias exercia suas atividades. E André aproveita esse percurso, que era relativamente longo, para fazer algumas perguntas ainda para Lísias a respeito da composição ali da colônia. Então, bom, a primeira pergunta que André faz é se todas as colônias funcionavam daquele mesmo jeito, com aquele sistema de ministérios, Ministério da Regeneração, do Auxílio e assim por diante. E Lísias explica que não, que assim como na Terra nós temos várias organizações, por exemplo, tem país que funciona através do presidencialismo, outros com ditadura, outros têm monarquia. Assim como nós temos aqui essas diferentes denominações, no plano espiritual também funciona da mesma forma. Então, gente, em nosso lar, nós temos os ministérios, mas não quer dizer que todas as colônias são assim. Não. Cada uma vai ser da maneira que achar melhor, que fizer mais sentido para ela, né, para a colônia. A Lísias explica que essa ideia de ministérios, os fundadores de Nosso Lar tiveram visitando uma colônia vizinha chamada Alvorada Nova, e lá funcionava por departamentos. E eles gostaram muito dessa composição e adotaram em Nosso Lar os ministérios, com exceção do Ministério da Regeneração, que antes era Departamento da Regeneração, e só com o atual governador que se tornou um ministério. Então, eles tiveram essa ideia visitando essa colônia e, claro, cada uma funciona da maneira que achar melhor, certo? Muito bem. Vou ver aqui o que eu anotei para vocês, porque Lísias fala uma coisa muito interessante a respeito de quem ingressa lá no Ministério da União Divina. Bom, Lísias esclarece que durante 10 anos, somente 4 pessoas conseguiram ingresso para trabalhar no Ministério da União Divina. Porque é um ministério onde a pessoa precisa ter um equilíbrio tão grande que para atingir isso é uma quantidade de anos tão grande que as pessoas costumam reencarnar antes de chegar lá. É o que Lísias esclarece. Nós temos o Ministério da Regeneração, né, com trabalhos mais voltados aos doentes, recém-chegados do umbral. E o mais elevado é o da União Divina. E para você conseguir chegar lá, é tanto tempo, tanto trabalho, tanto esforço, que normalmente já está na hora de você reencarnar.
Em 10 anos, só 4 pessoas conseguiram o ingresso para trabalhar lá. Não é nem para ser ministro da União Divina, não, gente. É para conseguir trabalhar nesse ministério. É como se fosse um concurso público. E esse concurso fosse o mais top aí. Se fosse um senado da vida. Porque para trabalhar lá precisava realmente de muita carga moral. E não era qualquer um que conseguia. Em 10 anos, só 4. Né? Olha só. Outra coisa que eles falam, porque eles já estão perto de chegar, né? Lá do Ministério do Auxílio, onde Lísias exercia suas atividades. André desce e escuta música. Uma música bem suave. E aí Lísias fala que todos ali em nosso lar trabalham escutando música. Porque percebeu-se que as pessoas rendiam mais, trabalhavam melhor quando estavam escutando música. Então descobriram isso e resolveram adotar em todas as oficinas de nosso lar. Gente, isso é a mais pura verdade. Com música a gente funciona melhor. Vamos imaginar a nossa pia, cheia de louça, panelas, pratos, tudo bem sujo. Vamos nos imaginar lavando sem música. Olha que tristeza. Agora vamos botar uma música boa. Vamos botar um calypso, que minha mãe adora. Minha mãe adorava arrumar a louça com calypso. Vamos botar um calypso bem alto para ver se o negócio não rende mais. Não rende? Não é verdade? Pois é. Quando eu escrevia peças para o teatro também, dificilmente eu não escrevia escutando música. Acho que nunca nem aconteceu. Sempre colocava uma musiquinha ambiente e escrevia. Meu cérebro funcionava melhor. Então a gente aqui já percebe isso. O tanto que a música nos ajuda, certo? É isso aí. Então, lá em nosso lar eles trabalham ouvindo música e é quem não faz isso aqui, fica aí de sugestão. A gente funciona melhor trabalhando ou estudando, né? Muita gente estuda escutando música de cachoeira e tal. Ajuda muito o nosso cérebro. A música é uma coisa muito envolvente e nos ajuda muito. Esse é o nosso capítulo 11, Notícias do Plano. E o capítulo 12 vai tratar do umbral. Lísias começa a fazer algumas explicações a respeito desse local, porque André, quando ele estava encarnado, ele só tinha escutado falar do céu, do inferno e do purgatório. Aquele umbral ele não conhecia. E aí Lísias fala, uai, mas você ficou lá tanto tempo e não conhece a região? Quando André lembra da sua passagem por lá, ele sente arrepio assim, de medo. Eu me lembro, todos nós espíritas já escutamos falar do umbral, né? A gente escuta isso desde quando a gente entra na doutrina. E como eu sou espírita desde sempre, quando eu era criança eu já tinha escutado falar do umbral. E, gente, era um dos meus maiores medos. Gente, eu tinha um pavor de pensar que eu ia morrer e ir para um umbral. Eu morria de medo disso. Meu maior medo quando criança era morrer e ir para um umbral. E eu ficava pensando nos esquemas, gente, o que eu posso fazer para não ficar tanto tempo no umbral? Quais são os recursos que eu consigo? Eu posso fazer uma oração, eu posso procurar um exemplar do Evangelho. Tinha todo um esquema. Olha só que coisa, a imaginação de criança. E hoje, né, já mais velhos, a gente também tem esse medo de passarmos pelo umbral. Então, o que a gente pode fazer para não passar por essa região? É trabalhar e cumprir com o nosso dever e com a nossa missão. Lísias vai explicar nesse capítulo muito bem o que faz que a pessoa vá para o umbral. E a gente vai perceber ao longo desta saga, não só de Nosso Lar, mas todos os livros de André, que o umbral é uma das regiões mais tranquilas, vamos dizer assim, comparada com as trevas aí que tem em abismos e lugares realmente com a situação bem mais complicada. Não é menosprezando o umbral, não, de jeito nenhum. Mas
tem lugares ainda piores, né? Assim como temos nosso lar e colônias mais elevadas. Há muitas moradas na casa de meu pai, certo? Então, onde que começa o umbral? Segundo Lísias, começa aqui na Terra. Olha só, gente, começa bem aqui na nossa casa. E Lísias ainda vai além, falando que muitos de nós encarnados estamos conectados com habitantes do umbral, porque nossas vibrações, nossos pensamentos são parecidos. Eu fico encabulada com isso. A gente está aqui encarnado. Temos os nossos obsessores. Somos bombardeados de notícias ruins o tempo todo. E ainda estamos conectados com os habitantes do umbral? Gente, a coisa tá feia aqui pra gente. O negócio tá difícil, tá complicado. É difícil você ficar assim espiritualizado. Com tudo, né? Querendo que a gente desequilibre. Mas é claro que ninguém está abandonado. Nem os habitantes do umbral, que estão cercados ali de espíritos amigos, e nós, que temos os nossos mentores, temos o nosso anjo da guarda, e é só a gente se conectar que eles venham ao nosso encontro, né? E qual é o recurso que a gente se conecta com eles? A oração. Por isso que ela é tão importante. É tão importante orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos. Porque, gente, o pensamento ele é força criadora. Lísias vai falar isso nesse capítulo. Ele é força criadora. A gente nem imagina que o que a gente pensa tem vida. Tem vida. Então, o que a gente está pensando? A gente pensa mais coisas boas ou coisas ruins no decorrer do dia? Entendem? O que a gente pensa é mostrado aqui, ó. Através do nosso corpo. E quando a gente tem pensamentos muito negativos, a gente vai se conectar com esses habitantes do umbral. Porque o umbral começa aqui. O umbral começa na crosta terrestre. É zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão. André ficou 8 anos no umbral. E ele não era uma pessoa ruim, vamos dizer assim. Mas ele não fazia questão de fazer o bem, era uma pessoa indiferente ao sofrimento alheio. Bebia, fumava, comia em excesso, sem responsabilidade com o seu organismo. E aí, foi para o umbral. É uma zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão. Então, a gente não pode ficar indeciso aqui. Porque não fazermos o bem já é um mal, não é? Então, nós temos que usar todos os nossos recursos, todas as nossas possibilidades para fazermos o bem, não ficarmos em cima do muro. E não fazer só o que nos convém, só o que é fácil. Temos que ter uma certa renúncia, fazer um certo sacrifício. Isso é importante. O umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações do material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Esse exemplo que Lísias dá é muito interessante, porque André, ele explica, né? E a Lísias explica sobre o umbral e André tem um pouco de dificuldade de entender. E Lísias fala que nós, a nossa alma, né? Quando nós temos que reencarnar, para resgatar algum débito, é como se a gente viesse com uma roupa suja. Essa sujeira é o nosso débito. E quando a gente reencarna, é a nossa possibilidade de limpar essa roupa através das provações terrenas. E quando a gente vem aqui, nós esquecemos de tudo. E ao invés de limpar a nossa roupa, muitas vezes a gente suja mais. Como é que a gente vai para um local bom com a roupa ainda mais suja? Não tem como. Não tem como. Então, vamos para o umbral, onde através do sofrimento vem o arrependimento e a vontade de querer ser melhor. E a nossa roupa vai sendo, né, limpa.
É realmente lavar roupa suja. É isso que se constitui um umbral, né? Eu já dei esse curso, né, no presencial e tinha uma das alunas, né, que falava que o maior medo dela de ir para o umbral era chegar lá descalça. Que quando enterrassem ela, colocassem um sapato para ela não chegar descalça lá. E eu achava tão engraçada essa preocupação dela, e eu falava, olha só, é o seguinte, os espíritos que vão estar ao seu redor lá no umbral, se você for, vão sacar isso, porque o seu pensamento vai te entregar. E a primeira coisa que eles vão fazer, ó, é desaparecer com teus sapatos. Então, na melhor das hipóteses, não vamos para o umbral, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para adiar a nossa estadia lá. Deixa para uma outra oportunidade. Vamos direitinho aí para uma colônia boa. Esse é o nosso capítulo 12. Muito bem, vamos então agora para o nosso capítulo 13, no gabinete do ministro. E André está sentindo a necessidade de trabalhar. Ele estava sentindo muita falta da época onde ele era médico, exercia sua profissão. E ele conversando com Lísias, Lísias o aconselha a procurar Clarencio. André estava ali na condição ainda de doente, se recuperando. E quando ele via os demais pacientes ali gemendo, com dores, ele sentia o instinto de ir lá auxiliar, mas ele não conhecia a técnica, não tinha o conhecimento necessário para auxiliar. E ele queria isso, ele queria ser útil. Então, Lísias o encoraja a procurar Clarencio e assim ele faz. Chegando lá, ele percebe que tem muitas pessoas esperando para conversar com o ministro e ele, né, o Clarencio, tem uma técnica muito interessante em que ele conversa com duas pessoas ao mesmo tempo, para que o que ele esclarecer para um sirva para o outro também. Depois de muito tempo, André é atendido e ele vai ser atendido por Clarencio junto com outra senhora. E ela vai começar a contar a sua história primeiro. André foi com a intenção de pedir uma vaga como médico, né? Mas aí essa história dessa senhora acontece antes, e aí depois a gente vai ver se ele vai pedir a vaga de médico ou não. Bom, então, Clarencio pergunta para essa senhora como é que eu posso lhe servir, e ela esclarece que os filhos, ainda encarnados, sofriam muito. Estavam passando por muitos infortúnios e ela queria auxiliá-los, porque, afinal de contas, ela era mãe. E apesar de saber que nada acontece sem a vontade de Deus, ela queria poder pessoalmente ir acompanhar os filhos, ficar ali perto deles para ajudar da maneira que ela conseguisse. E aí Clarencio faz uma perguntinha. Quantos bônus horas você tem para apresentar, para pedir esse auxílio? E ela fala que tem 304. Um bônus hora equivale a 1 hora trabalhada em nosso lar. É um sistema deles, dessa colônia específica. E aí ele fala, olha, é de lamentar que você só apresente 304 bônus hora, sendo que você está aqui conosco há mais de 6 anos. Gente, mais de 6 anos e só 304? Realmente ela trabalhou muito pouco. E ela alega, não, mas os serviços que vocês conseguiram para mim era muito difícil. E Clarence começa a listar onde ele tinha conseguido trabalho para ela. E ela fala por que ela recusou todos. Eu consegui um serviço com os doentes. Ah, mas era muito ruim. Eles falavam muito palavrão. Ah, mas a gente tentou aquele outro setor. Ah, mas todo mundo era muito sujo lá, era imundice. Mas tentamos aquele local. Não, mas lá tinha chefes muito ásperos. Tudo ela tinha uma desculpa. Mas a gente tinha também tais doentes. Mas quem suporta eles se não os santos? Ela disse.
E aí, Clarencio explica como que ela poderia auxiliar os filhos se ela não tinha semeado nada. Ela ia se apresentar como uma mãe paralítica, sem movimentos para ajudar os filhos. Que recurso que ela tinha? Ela não tinha recurso algum, não tinha trabalhado o suficiente, não tinha aprendido o suficiente. Era uma mãe paralítica. Como é que ele ia ajudar? Ela, na verdade, precisava de ajuda. Ela recusou todos os trabalhos possíveis e se isolou na casa de repouso que tinha lá em nosso lar para descansar. E estava ali há anos descansando. Que mérito que ela tinha para intervir? Nenhum. Gente, a gente não pode achar que quando desencarnarmos temos possibilidades infinitas, vamos poder vir aqui com os nossos entes queridos e auxiliar. Nós precisamos trabalhar para isso. As coisas não vão cair do céu. Se a gente quer prestar qualquer tipo de auxílio, vamos ter que ter mérito. E como é que tem mérito? Trabalhando. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem porque a gente, trabalhei tanto aqui na Terra, deixa eu descansar um pouco lá. Não vale a pena. Porque a partir do momento que a gente precisar de qualquer coisa para auxílio nosso e para os nossos queridos, não vamos ter. E ela não tinha. O que ela podia fazer? Era uma doente. Era uma mulher doente. Mais doente, talvez, do que seus próprios filhos. Clarice fala, como é que você vai auxiliar? Se você não tem nada para oferecer, minha irmã. Percebe? E aí ela começa a chorar e ele fala, olha, volte para a casa de repouso, que depois a gente pensa numa solução para você. E aí ele fala, olha para André e fala, André, agora você, pode vir. E André sente uma agonia, mas vai até lá. Então, o nosso capítulo 14 é André indo até Clarencio para pedir alguma tarefa de médico na colônia. Só que quando ele viu a sinceridade nas palavras de Clarencio com aquela senhora, ele quis mudar de ideia, ele quis fugir dali, se arrependeu de ter provocado aquela audiência. E do momento que ele se levanta para sentar ali mais perto de Clarencio, ele começa a fazer uma reflexão, pensando, para que eu preciso ser médico? Isso ele pensando, por que eu preciso ser médico aqui? Será que eu não estou cometendo os mesmos erros terrenos? Será que eu não estou atiçando a minha vaidade de novo? Não, eu vou pedir qualquer emprego aqui, qualquer tarefa. E aí ele se senta, Clarencio fala, pronto para te ouvir, diga. E ele fala, olha, eu já recebi muitas bênçãos de nosso lar e eu acho que está na hora de eu contribuir um pouco. Então eu queria pedir qualquer tarefa aqui, qualquer serviço que me tire, né, dessa inércia. E aí Clarencio analisa ele como se estivesse ali descobrindo suas intenções mais íntimas. Ele fala, da boca para fora você diz que quer qualquer tarefa, mas por dentro você queria ser médico, não queria? Gente, não tem como esconder nada deles, não. Não só essa situação, mas várias outras que nós vamos ver no decorrer do livro e de outros, eles descobrem os nossos pensamentos, descobrem as nossas intenções, sem a gente falar. Então não tem como esconder. André não teve como esconder. E aí Clarencio fala, queria ser médico, né, meu filho? E André, no fundo, queria sim. E Clarencio começa as explicações por que ele não estava preparado para ser médico lá. Só conhecia o corpo físico. Só conhecia a anatomia. O que ele conhecia sobre a anatomia da alma? Nada. Religião ele não tinha praticamente nenhuma. Né? Só ia às missas porque era conveniente. O que ele conhecia da alma? Como é que ele ia atender esses enfermos em nosso lar se ele não conhecia o básico?
Não tinha como. Clarence explica que para André ser médico espiritual, ele não estava preparado. Não conhecia verdadeiramente a anatomia da alma, nem a complexidade do espírito. Mas poderia um dia, quem sabe, ser um aprendiz. Um aprendiz para depois se tornar um verdadeiro médico espiritual. Tinha que se preparar, tinha que começar ali, ó, do batente mesmo, e se preparando para um dia, quem sabe, se tornar um médico espiritual. Clarencio fala que quando ele estava encarnado, ele deu algumas receitas grátis para 6.000 pessoas. Mais de 6.000, coisa assim. E fala que André fez isso muitas vezes por conveniência, né? Só para tirar a pessoa do pé dele. Deu receitas grátis, atendimentos gratuitos, essas coisas assim. Muitas vezes só para a pessoa parar de perturbar ele. Mas ainda assim, atendeu gratuitamente mais de 6.000 pessoas. Dessas 6.000, 15 não o esqueciam. E ficavam mandando pedidos, orando por ele, que chegavam até a colônia. Essas 15 pessoas, além da mãe dele, que também tinha muito carinho, estava intervindo bastante para que ele conseguisse, né, crescer espiritualmente. Então, qualquer bem que a gente faça, mesmo que pequeno, tem uma consequência tão grande. Poxa, ele ajudou mais de 6.000, 15 se lembraram tanto dele que as orações chegavam até a colônia. Pela primeira vez, André chora de alegria. E ele fala, se a gente soubesse disso encarnado, a gente ajudava muito mais. Se nós soubéssemos o tanto que o bem faz diferença para a gente, para o nosso bem, a gente fazia, mas a gente fazia o tempo todo. Se a gente tivesse um tempinho, a gente ia lá e fazia algum bem para o nosso próximo. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar mais? Vamos refletir nisso. Como é que a gente pode espalhar essa sementinha aí de amor? Na época dessa que a gente está vivendo, essa epidemia, esse coronavírus, né? Como é que a gente pode ser útil para o nosso próximo? Fica aí a reflexão para todos nós. O pouco bem que André fez diferença. Certo? Esse é o nosso capítulo 14. O capítulo 15 é um capítulo tão emocionante, não é? Vocês leram? Quem leu aí sabe do que eu estou falando. André estava assim, refletindo bastante a respeito da conversa que ele teve com Clarencio, a respeito da maneira que ele tinha agido na Terra, as oportunidades que ele tinha perdido. Ele estava num momento assim de muita reflexão, realmente. E aí, certo dia, Lísia chega com expressão bem alegre no rosto e fala assim, adivinha quem veio te visitar? André não teve dúvidas. Ele disse, minha mãe. De repente a mãe de André chega e fala, filho meu, venha me abraçar, quanta saudade eu senti. André fala que não sabe dizer o que se passou então. Ele se sentiu criança, debaixo da chuva, com os pés descalços, pulando na areia. Voltou imediatamente àquela infância, àquela saudade, aquele colo de mãe. Ele abraçou, beijou várias e várias vezes, as lágrimas dele se misturaram com as lágrimas dela. E ele que tantas vezes na terra ergueu a sua velhinha, rodopiando com ela, dessa vez era o doente, e ela o conduziu à cama.
que ele estava muito fraco ainda. E ela ajeitou a cabeça dele nos joelhos dela e começou a fazer um carinho. Amor de mãe. Nós não temos noção do que é um amor de mãe, não temos. Eu agora, sendo mãe, se já sou mãe de 2, consigo entender o que as pessoas falavam. É um amor que não tem como explicar. Ontem foi o Dia das Mães, olha só que coincidência, foi o Dia das Mães. Ó, até separei aqui o que meus filhos fizeram pra mim. Ó, esse aqui é o pezinho do meu menininho, Theo. Olha como é gordinho. Esse aqui é a mãozinha dele. Gente, quem conhece sabe o tanto que o Theo tem a mão e o pé gordinho. É a coisa mais linda do mundo. Esse aqui já é da minha mocinha, Cecília. Toda delicada, toda menininha. E eu vi isso aqui, gente. Como é que a gente não se emociona? Uma coisa simples dessa, a mãozinha e o pezinho, a gente vê e fica, ai meu Deus, eu quero chorar. Ai, meu filho. É um amor assim quase que irracional. E André estava ali tendo a oportunidade de ver a sua mãe. E ele, por um momento, André, por um momento esqueceu todos os conselhos de Lises, todos os conselhos de Clarence a respeito da lamentação. Ele sentiu que a sua mãe ali estava para atender os seus caprichos e ele começou a se lamentar. Ai, como eu estou sofrendo. Ai, como a minha cruz é pesada. E a sua mãe, que tantas vezes o consolou enquanto ele estava encarnado, fala: filho, se fosse antes, se fosse na terra, eu queria erguer um trono para colocar você. Queria que você soubesse que é a mais importante das criaturas, mas aqui eu não posso ter esse comportamento. Aqui eu não posso cometer esse erro. Temos que ter noção do quanto é importante não comentarmos a nossa dor. Não posso errar de novo com você a respeito disso. Vamos aproveitar esse momento juntos para agradecer a Deus a chance que temos aqui de dialogar. Para que fazer desse momento um mar de lamentações? Vamos aproveitar esse momento de uma outra forma? O que você acha? E aí, André se recompõe. É como se fosse aquela bronca amorosa de uma mãe, né? E aí André se recompõe e resolve aproveitar aquela chance que ele estava tendo de conversar com a sua mãe, né? É lindo esse capítulo, eu acho super emocionante. Toda essa questão materna, assim, mexe muito com a gente e agora comigo mexe ainda mais. E esse é o nosso capítulo 15. O próximo capítulo eles ainda vão continuar juntos, né, conversando, mas isso já é um assunto para a nossa próxima aula. Na aula passada, eu tinha lançado um desafio, não sei quem se interessou para pesquisar, mas eu perguntei qual era o nome do governador de nosso lar. Lembram-se disso? Pois bem, vou dar a resposta aqui na aula de hoje. O nome do governador do nosso lar é... Ninguém sabe! Olha só aparece como o governador. O nome dele nunca é revelado na saga de André. Então a gente fica aí só na expectativa de saber. Mas é só o governador, não temos o nome dele. Beleza? Fico com uma curiosidade aí super bacana do nosso livro. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem me procurar. Estou aqui à disposição de vocês. E até a próxima, se Deus quiser.